Muito boa noite, meu nome é José Carlos da Rocha e nós escrevemos no blog do JCR. O vídeo que nós vamos mostrar a seguir mostra uma longa fila de pessoas, especialmente pessoas jovens ainda, procurando emprego. Na verdade, a grande mídia poderia muito bem usar esse vídeo para mostrar o quão desesperante é a situação econômica do país, mas será que isso é realmente a realidade? Olhando o vídeo que vocês vão ver a seguir, parece que é a realidade. Deve ter em torno de 1.000 pessoas em frente de um dos prédios próximo da Caixa Econômica Federal, ali na altura do edifício número 1, situado na rua Rio Branco, próximo à Praça Mauá. Então, não se deixe levar somente por uma longa fila de pessoas procurando emprego. É claro que o desemprego é perverso, porque ele afeta basicamente as pessoas que são pobres, aquelas que mais necessitam. Mas os gráficos que nós mostraremos a seguir são aqueles relacionados com o número de falências. E o número de falências é um dos principais indicadores da economia, que mostra a robustez de um país. Quanto maior o número de falências, pior está a economia, porque perde postos de trabalho, perde capacidade de consumo. E vocês vão perceber que a realidade é bem diferente daquela que, a princípio, essa longa fila parece mostrar. Bom, como nós estávamos falando, um dos principais indicadores da economia se refere ao número de falências de um país. Então, por esse gráfico que nós estamos mostrando aqui, que nós construímos, o indicador é o Serasa Experian. Na realidade, ela faz essa série histórica de número de falências, também faz do número de empresas de recuperação. Mas consideramos o número de falências. Por quê? É onde, na realidade, se vê a questão da perda de postos de trabalho, ou seja, o que é realmente nocivo para a sociedade. Porque quando se perde um posto de trabalho, se perde, na realidade, um consumidor, alguém que vai gerar novos empregos, vai gerar consumo. Então, isso que é um dos principais indicadores. Nessa sequência, nós vemos que no governo Itamar Franco, por exemplo, são esses 4 anos, que vai de 1991 a 1994. Repara que o pico máximo do número de falências ocorreu no ano de 1992, em torno de 20 mil. Aqui está o número. Depois caiu em 94, ele começou relativamente baixo, depois subiu para 20 mil e caiu para em torno de 13 mil. Está aqui em 1994. Na era FHC, que é vulgarmente conhecido como a era da privataria, onde, na verdade, grande parte do patrimônio público foi privatizado de uma forma extremamente nociva à sociedade, esses números de falência eles saltam para valores estratosféricos. Veja que em 95, quando o governo FHC iniciou a sua gestão, ou seja, a gestão do chamado neocapitalismo, onde na balança o capital está muito acima do trabalho, nas relações de trabalho, o número de falências saltou para mais de 30 mil. No ano seguinte, 96, pulou para quase 50 mil e veio caindo até o menor indicador, foi o ano de 2001, quando ficou mais ou menos no mesmo patamar que a do governo Itamar Franco, em torno de 12 mil. Bom, depois temos os governos petistas. Esse ano aqui de 2002, quando da eleição, da disputa, que Lula participou e venceu, repara que o número de falências do primeiro ano Lula é basicamente igual ao do ano de saída do governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, em torno de 20 mil. E aí, nos 8 anos de governo Lula, esse número decresce bastante, situando-se aqui no ano de 2010 na faixa em torno de 2 mil. Né? Ele começa em 2003 em torno de 20 mil e termina lá por volta de 2 mil. E nos 4 primeiros anos da presidenta Dilma, esse número se mantém em torno também de 1.800 a 2.000. Agora nós vemos aqui uma compilação melhor. No governo Itamar Franco, a média por ano de falências foi de 14.450. O total em 4 anos, 72.248.
Na era chamada Era FHC, ou seja, em 8 anos, a média por ano foi de 27.049, a média em 4 anos de 121.721 e em 8 anos de 243.442. No governo Lula, a média por ano foi de 8.000, ou seja, se a gente comparar 8.000 com 27.000, na realidade a gente tem aproximadamente um terço desse valor. Tá? Mais de um terço, porque 27 dividido por 8 é mais do que a razão de 1 para 3. É 1 para 3,5 mais ou menos, quase 1 para 4. O total em 4 anos foi de 36.186 contra os primeiros 4 anos do FHC de 121.000, aqui eu também tenho uma relação de quase 4, tá? E em 8 anos nós caímos de 243.442 para 72.000, uma relação de aproximadamente em torno de 3,5 mais ou menos. No governo Dilma, novamente uma queda abrupta em relação tanto ao governo Fernando Henrique, não dá nem para se comparar, mas em relação, por exemplo, vamos comparar os governos petistas. O governo Lula, 8.041 por ano. Nos primeiros 4 anos da Dilma Rousseff caiu para 1.772 e o total em 4 anos foi 7.084. Nesse ano projeta-se, minha projeção a partir dos dados que nós temos até setembro, tá? Projetando até o final do ano, considerando as mesmas taxas de 2014, nós estamos projetando um valor de 1.775 falências por ano. Então, na realidade, o vídeo que vocês vão mostrar a seguir, vão ver a seguir, que é uma longa fila em torno de 1.000 pessoas procurando uma locação de emprego, que se dá uma construção que vai ter agora no aeroporto internacional, parece ser pior do que realmente é. Esse é o quadro real que está acontecendo no país. Inclusive, recentemente, o ministro Levi disse que a economia está mudando. E esse indicador mostra isso. Veja que nos governos petistas, né, em relação ao... E aqui nós temos, no governo petista, o modelo do neodesenvolvimento, nós temos um valor inteiramente díspares, muito menores do que o do governo FHC, que é o governo neocapitalista. Aqui nós temos o PT e aqui nós temos o PSDB. Então, a seguir, vocês vão ver o vídeo dessa filmagem que o blog JCR fez hoje a respeito da questão da procura de empregos no Rio de Janeiro. Muito obrigado e vamos continuar mostrando a realidade que acontece, que é muito escamoteada pela grande mídia. A quantidade de pessoas procurando emprego aqui é absurda. A gente tem mais ou menos uma fila em torno de 100 metros. Veja a aglomeração aqui em torno da Caixa Econômica, no centro da cidade. Mas que a maioria são pessoas jovens em busca de uma oportunidade. Na realidade, em busca da sua sobrevivência num ambiente hoje altamente nocivo com relação ao emprego, especialmente daquelas pessoas que têm uma capacidade menor de gerar renda. Então a política atual de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos é o que gera essa fila que os senhores estão vendo. Essa fila de mais de 100 metros, envolvendo em torno de por volta de 1.000 pessoas. Então é isso que a gente vê aqui. Todos são jovens, tá? Sendo ao qual negam a cidadania. Na realidade é isso que a gente vê aqui nesse momento agora. Pais de família, todos aqui passando esse momento de dificuldade que o país atravessa. E basicamente por causa do quê? Da política nociva que nega o neodesenvolvimentismo, da política que nega os 8 anos de governo petista, dos 8 anos de transformações econômicas. E isso que a gente vê aqui hoje. Tá? Então nós não podemos pactuar com isso. Nós somos contra esse modelo de expoliação do trabalho em função do capital. E isso é que a gente vê nessa política nociva, nessa política que gera essa fila interminável de pessoas procurando emprego na realidade de segunda, emprego para construção, para trabalhar numa obra de aeroporto. Vejam o contingente de pessoas. O que nós procuramos mostrar nesse vídeo que nós acabamos de apresentar é que, na realidade, dependendo da forma como você fala,
parece que as coisas são piores do que são. Eu estava falando ali em perda de pós-trabalho, em uma série de outras palavras que, se forem utilizadas de uma forma indevida, levam a uma condição que na realidade nem sempre traduz aquilo que ela é. Nós, como dissemos ali, e somos mesmo, somos totalmente contrários à questão de juros altos, dessa política agressiva, conservadora que está sendo praticada no atual governo. Eu acho que isso tem que mudar. E não sou eu que digo, são pessoas notáveis, como o próprio presidente Lula fala, o ex-ministro Ciro Gomes, o Mangabeira Unger, todos falam nessa direção, que isso realmente não é uma política adequada para um país que necessita de desenvolvimento, necessita se desenvolver. Então, perda de posto de trabalho significa, na realidade, como nós dissemos, menos pessoas trabalhando. Menos pessoas trabalhando é menos pessoas consumindo. Menos pessoas consumindo, menos pessoas comendo feijão, comprando geladeira, comprando televisão ou comendo carne. E isso é inteiramente nocivo, porque gera na ponta, também como nós podemos ver hoje, numa loja que vende bala no centro, a perda de pós-trabalho. Então, juros altos significa simplesmente transferência de renda do mais pobre para o mais rico. O mais rico, ao contrário do pobre, ele, com o aumento de renda via política de juros altos, ele não vai comer mais, nem mais feijão, ele não vai comprar mais automóvel, não vai viajar mais para Paris ou para qualquer outra parte do mundo. Simplesmente só vai acumular capital. Então, nós não podemos concluir com essa política. Nós somos contrários a essa política e gostaríamos que ela fosse alterada, porque ela não representa o que nós, petistas, realmente pensamos sobre economia, sobre o neodesenvolvimento. E o gráfico sobre a questão das falências apresentado, exemplifica bem isso que nós mostramos. E palavras faladas de uma maneira, às vezes tendenciosa pela grande mídia, é que na verdade engana o grande público. A situação realmente não é boa, mas ela também não é caótica como consultorias como a Empírico vive mostrando e alardeando pelo país. Meu nome é José Carlos, blog JCR, muito obrigado, boa noite, assiste nossos próximos vídeos.